Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a nossa aula 11 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. Bom, para hoje a gente vai usar alguns materiais, tá? Vocês já conhecem alguns. Então a gente vai usar lápis, borracha, o caderno das anotações ou folhas, como vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Aqui a gente tem o nosso caderno, né? E o que mais ali? Lápis de cor, material para contar. Então, tudo isso vocês podem separar agora que a gente vai usar na nossa aula de hoje. Um tempinho para vocês. Prontos para a gente começar? Bom, para a gente começar, a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente fez um jogo. Quem lembra? Vocês fizeram, né? O jogo das 10 velinhas, que a gente fez o tabuleiro com as nossas mãos, né? De circular a mão. E a gente contou lá todas as velinhas que foram para o chá. Vocês lembram, né? Muito bem. Na aula de hoje, eu vou começar com outra história. E vocês vão gostar muito dessa história. Olha lá, é a história do Grande Rabanete. Quem escreveu foi Tatiana Belin. Vou contar para vocês. Prestem atenção aí na tela. O Grande Rabanete. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu e ficou grandão. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então, ele foi até a horta e começou a puxar o rabanete. Puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Puxa vida! Então, o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. E aí a vovó veio e segurou no vovô, o vovô no rabanete, e puxa que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Puxa vida, que difícil! Então, a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó segurou no vô e o vô segurou no rabanete. Puxa que puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, a neta chamou o Totó. O Totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô segurou no rabanete e puxa que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o Totó chamou o gato. O gato segurou no Totó, o Totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô e o vô segurou no rabanete. Puxa que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e nada do rabanete sair da terra. Então, o gato chamou o rato. O rato segurou no gato, o gato segurou no Totó, o Totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô segurou no rabanete e puxa que puxa, que puxa, que puxa, que puxa, e ploft! O rabanete saiu da terra. Então,
O rato comemorou, disse: eu sou o mais forte, eu sou o mais forte. E, depois disso tudo, foram todos preparar o rabanete para comer. Todos comeram e sobrou um pedacinho para a minhoca que passava por ali. Gostaram da história? Quem aí já conhecia essa história do grande rabanete? Olha, é uma história bem legal, né? Mas tudo que a gente conta aqui, a gente tem um porquê. Vamos refletir? Será que tem matemática nessa história? Tem sim, senhor! Olha lá, vamos pensar lá. No começo da história, somente o vovô estava puxando o rabanete, né? Não é mesmo? Ele estava lá sozinho puxando o rabanete. Ele achou que ele ia conseguir colher o rabanete, né? Mas, pensem lá. Quantas pessoas estavam puxando esse rabanete? Se era só o vô, era só uma pessoa, né? Tinha só o vô. Muito bem. Em seguida, ele não conseguiu puxar o rabanete. Então, ele chamou a avó, né? Lembram? A avó e o vô estavam puxando o rabanete. E agora? Quantas pessoas estavam puxando esse rabanete? Lembram? Puxa que puxa que puxa. Nada do rabanete sair da terra. Mas agora não era mais só uma pessoa que estava puxando. Não era só o vô. Era o vô e a avó. Então, quantas pessoas tinham? O vô mais a avó. Olha lá. Por que 1 mais 1 vai dar quanto? Olha lá. A gente colocou ali na tela as tampinhas. Eu vou colocar aqui também. Então, o vô estava puxando o rabanete. Chegou a avó, mais uma pessoa para puxar o rabanete. Agora, quantas pessoas estão puxando o rabanete? A gente vai somar, a gente vai fazer uma adição. Uma pessoa mais uma pessoa. 1 mais 1 é igual a 2. Então, temos 2 pessoas puxando o rabanete nessa parte da história. A avó e o vô. Em seguida, não deu para puxar o rabanete da terra, né? Aí chamaram a neta. Agora, quantas pessoas estão puxando esse rabanete? Não são mais só 2, porque tem o vô, a avó, e aí chegou mais uma pessoa. Olha lá. Então, o vô, uma pessoa. A avó, mais uma pessoa. Já são 2. E chegou a neta, mais uma pessoa. Olha lá. Vou colocar mais uma tampinha aqui que vai representar a neta. E aí a gente vai contar. A gente vai somar, porque a gente adicionou mais uma pessoa. Então, a gente tinha 1, que era o vô, mais 1, que era a avó, mais 1, que é a neta. Olha lá. 1 mais 1 é igual a 3. 3 pessoas estavam puxando o rabanete nessa parte da história. Olha só, está aumentando, não está? Vejam bem. Em seguida, eles não conseguiram puxar o rabanete. E aí chamaram o Totó. Chegou o Totó, chegou mais uma pessoa. Então, agora quantos personagens, né? O Totó não é uma pessoa, é um personagem, porque ele é um cachorrinho. Então, quantos personagens agora estavam puxando o rabanete? O vô, a avó, a neta e o Totó. Ah, então eu adicionei mais um. O vô, a avó, a neta e o Totó. 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quantos personagens tem agora? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Olha, vocês acertaram que eram 4 personagens? Estão contando junto comigo? Tem que contar junto comigo, porque a gente está aprendendo a contar. E se não contar junto, não aprende. Então, depois que eles não conseguiram puxar, esses 4 personagens puxando o rabanete e nada dele sair da terra, eles chamaram o gato. E agora?
Será que vocês sabem? Olha lá, a gente tem o vô, a gente tem a avó, a gente tem a neta, a gente tem o totó. Então, quantos personagens estavam puxando o rabanete quando chegou o gato? Chegou o gato. Coloquei aqui, o gato, mais um. Então, eu adicionei mais um. Eu tinha o vô, a avó, a neta, o cachorro, o totó e o gato. Vamos contar? Um, mais um, mais um, mais um, mais um. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, então 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 é igual a 5? Sim, tem 5 personagens puxando o rabanete nessa parte da história. E deu certo? Não foi suficiente. O gato teve que chamar mais alguém. Vocês já descobriram isso. Depois do gato, ele chamou o rato. E agora vocês vão pensar, porque a gente vai fazer uma atividade. Peguem lá o caderno de vocês. Vou tirar as tampinhas daqui. Peguem uma folha nova ou embaixo da última atividade. Acho que na outra folha, porque a gente fez o tabuleiro da outra vez, né? E aí, como que a gente registra a nossa atividade? A primeira parte, a gente coloca a data. Vocês lembram, né? Como que escreve data, professora? Eu ainda não sei. Vamos fazer juntos? Olha lá. Para escrever data, lá no cantinho da folha, lá em cima, onde está apontando a flechinha aí na tela. Para escrever data, a gente usa 2 letrinhas para começar a primeira sílaba. O D e o A. Vou fazer aqui no caderno também. Então, olha lá. Primeiro eu vou fazer o D, depois a letra A. E eu escrevi dá. Olha só, dá. Só que a palavra não está completa. Eu tenho que escrever a outra parte, a outra sílaba, que é tá. Olha lá na tela. T com A. E aí, a gente escreve no caderno. T, A. E coloca 2 pontinhos para separar do dia de hoje. Professora, eu não sei que dia é hoje. Você vai ter que perguntar para alguém aí na casa de vocês, para te ajudar a colocar a data de hoje. O dia, o mês, o ano, tá bom? Pede uma ajudinha lá para alguém da casa de vocês. Em seguida, eu já vou dar um tempinho para vocês fazerem. Calma lá. Vocês vão colocar número 1 no caderno, do jeito que tá aí na tela. Número 1 e um parênteses para separar. Olha aqui o meu caderno. Já está prontinho para eu fazer a minha atividade. Então, um tempinho para vocês deixarem esse caderno pronto para a gente partir para a atividade, tá bom? Já volto. Prontinho aí? Bom, então, o que é pra gente fazer no número 1? Olha lá,
Olha a cena do final, quando o ratinho chegou e eles finalmente conseguiram tirar o rabanete da terra. O que eu quero saber? Quantos personagens estavam puxando esse rabanete quando eles conseguiram finalmente tirar ele da terra? Quantos são? Será que você consegue contar? Conta aí com o dedinho na tela quantos são esses personagens e registra no seu caderno. Pode registrar fazendo risquinho, desenho, bolinha, o próprio número que representa essa quantidade, do jeito que vocês souberem. Façam isso e eu já volto. Conseguiram contar? Olha só, quem conseguiu, muito bem. Quem ainda não conseguiu, vamos fazer juntos? Olha lá para a tela de vocês. Quem quiser acompanhar colocando o dedinho nos personagens também pode. Olha lá, o avô foi o primeiro, então um personagem. Depois a avó, mais um. Depois a neta, mais um. Depois o totó, mais um. Depois o gato, mais um. E depois o rato, mais um. Vamos contar então? Olha lá. O vô, a avó, a neta, o totó, o gato e o rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personagens foram necessários para tirar o rabanete da terra. Então, o número 1, que era para registrar do seu jeito quantos personagens foram necessários para arrancar o rabanete, ficou de que jeito? O meu registro aqui, o nosso registro, eu fiz palitinho, risquinho. Então, eu fiz um pro vô, um pra avó, um pra neta, um pro totó, um pro gato e um pro rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E registrei o número 6. Certo? Aí na tela, eu vou mostrar com tampinhas. Então, olha lá. 1 para o avô, mais um para a avó, mais um para a neta, mais um para o totó, mais um para o gato e mais um para o rato. E essa conta total deu 6. Olha aqui. O avô, a avó, a neta, o totó,
o gato e o rato. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só! Vocês viram como que registra o número 6? Esse é o símbolo, o algarismo que representa o 6. E do lado ali está escrito como a gente lê o número 6, como a gente escreve 6. Vocês acertaram? Conseguiram descobrir que eram 6 personagens que finalmente tiraram o rabanete da terra? Vocês são espertos, eu espero que tenham acertado. Muito bem. Agora vamos usar a nossa imaginação. Vamos imaginar. Se fosse necessário mais um personagem para tirar esse rabanete, se o rato não tivesse conseguido puxar o suficiente para o rabanete sair da terra junto com os outros, né? Será que eles precisariam de mais um? Olha lá, se fosse necessário mais um, quantos seriam? Seriam os 6 que já estavam lá, mais um. Eu vou adicionar de outra cor aqui. Mais um. Faz de conta. Quem sabe a minhoca que passava por ali? Quanto ficaria 6 mais 1? Olha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais um, 7. Ah, então, os 6 que já estavam, mais um, daria 7. Seriam necessários 7 personagens, se precisasse de mais um, se o rato não fosse o suficiente. Muito bem, mas vamos continuar imaginando. Se esse personagem que chegou depois, a minhoca, por exemplo, não tivesse ajudado e precisasse de mais um, como ficaria? Já teríamos 7 e precisaríamos chamar mais um. Chamamos quem agora? Deixa eu pensar. Uma joaninha, quem sabe? Vai diminuindo o tamanho dos personagens, né? Então, faz de conta. Eu tinha 7. E eu coloquei mais um. Então, eu tinha ali 7. E a gente colocou mais um personagem. 7 mais 1. Ficariam... Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então seriam 8 personagens. Muito bem. Mas se não deu certo ainda, faz de conta que o rabanete não saiu. Aí eles chamaram mais um personagem, faz de conta. Ó, mais um. Se eu fosse chamar mais um, coloquei mais um. Então, eu já tinha 8 na minha imaginação, né? Faz de conta que a gente continuou a história. 8. Se eu chamasse mais um, presta atenção. 8 mais 1. Então, eu vou colocar mais um. Colocamos. Agora a gente conta tudo junto, porque quando a gente faz uma adição, a gente tem que acrescentar as duas partes, juntar as duas partes, não é mesmo? Então, agora a gente vai contar tudo junto. Quanto que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com mais um, 9. Ah, então 8 mais 1 é 9. Mas, como eu gosto de imaginar, a gente vai imaginar que ainda não deu. E que a gente vai chamar mais um personagem. Será que dá certo? Vamos chamar mais um. Então, já temos 9 personagens, certo? E a gente vai chamar mais um. Vou colocar mais um. O que a gente tem que fazer agora? Se a gente tinha 9 e chegou mais um, a gente tem que adicionar. E a gente vai contar todas as tampinhas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais uma tampinha, 10. Então, seriam 10 tampinhas que representam 10 personagens. Olha como faz o 10 aí na tela de vocês.
A gente já trabalhou o 10, né? Lá na aula do chá das velhinhas, do chá das 10. Vocês se lembram? Lembram, né? Muito bem. A gente imaginou que eram todos esses personagens. Agora chega da gente imaginar mais um, mais um, mais um, senão a gente imagina até infinito. Olha lá. Se fossem necessários esses 10 personagens para arrancar o rabanete da terra, como ficaria? Olha só, eram 6, né? Na história eram 6. Então, a gente tem aqui uma régua numérica representando os 6. Mas a gente imaginou que poderiam ser 10. Olha a régua do 10, que representa o 10. Cada quadradinho desse grudadinho na régua representa uma unidade. Então, aquela amarela é do 6, tem 6. E do verde representa o 10, ali na tela de vocês. A gente adicionou quantos para chegar até 10? Eram 6 que estavam na história, A gente adicionou 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, a gente precisou adicionar quantas tampinhas ali para chegar no 10? A gente precisou adicionar 4 tampinhas. Então, a gente descobre com isso que 6, que a gente já tinha, mais 4, resulta em 10. Porque daí a gente já não precisa ficar somando de 1 em 1 em 1 em 1, né? A gente sabe que a gente colocou 4 tampinhas. Então, eram 6 e a gente colocou mais 4 e deu 10. Puxa, professora! Isso mesmo. Agora, vocês não ficaram curiosos com essas réguas? É um material bem legal que deve ter lá na escola de vocês. Então, as réguas numéricas é um material que a gente usa para aprender matemática. Então, vamos brincar um pouquinho, vamos conhecê-las? Tá vendo que ali tem uma pecinha que é um quadradinho, parece um quadrinho, né? Que representa o número 1. Olha lá. Ó. Essa pecinha representa 1. Muito bem. Vou até tirar as tampinhas daqui para a gente montar aqui. 1. A pecinha, a régua que representa o 2, é esta daqui. Ó. Porque já tem, ó, 2 pedacinhos grudadinhos. Ela é um pouquinho maior que a do 1. Ó. Vocês conseguem ver? Aí na tela e aqui, ó. Tá vendo? Porque ela representa que tivesse 2 desse aqui, um do lado do outro. Representa quantidade 2. Então, 1 e o 2. Depois do 2, vem qual? Vem 3. A régua que representa o 3 é esta daqui. Alguém aí já conhecia essas réguas numéricas? Será? Eu acho muito legal essas réguas, esse material. O 4. Tá vendo? 4. Vou colocando aqui. Olha aí na tela. O 5 é verdinha também. Aqui. Olha a régua do 5. Depois do 5, bem arrumadinho. Depois do 5 vem o 6, a régua que representa 6. Essa régua vocês já tinham visto, né? Um pouquinho antes a gente mostrou os 6 que representavam os 6 personagens da história. Depois vem o 7, que temos a régua aqui, representando o 7. Depois temos a régua do número 8, da quantidade 8. Ó. Dá pra ver?
Muito bem. Vocês estão vendo que o tamanho dela vai aumentando? Quando vai adicionando de um em um, vai aumentando o tamanho. Depois da régua do 8, vem a régua do 9. Ó. Deu para ver? Joia. E por último, temos aqui a régua 10. Ó. Que vocês também já viram um pouquinho antes aqui na aula, que foi a que a gente usou para comparar as quantidades. Bonito esse material, né? Bem legal. É um material bem gostoso de aprender. Então, a gente vai usá-los na próxima... Não. A gente vai usar nessa aula mesmo. Olha lá. Com as réguas, a gente pode compor os 6. A gente viu que a gente tem a régua do 6. Mas será que a gente só consegue representar o 6 dessa forma, com essa régua? Será que a gente não consegue representar o 6 de outra forma? Então, eu vou colocar aqui. Vou tirar tudo isso daqui para ficar mais fácil de vocês verem. Para lá. Então, a gente tem a régua que representa o 6. A gente pode representar... Lembra que quando eu perguntei quantos personagens tinham conseguido puxar o rabanete? A gente tinha parado em 5. E aí, a gente adicionou o rato. Então, a gente fez 5 mais 1. Ó. Ficou... Era aqui do outro lado. Ficou do mesmo tamanho? Vou colocar aí na tela para vocês verem. Ó, a gente coloca a régua do 5, mas ainda falta quanto para chegar no 6 ali? Ainda falta um espacinho, que é o do 1. Olha, 5, a régua do 5 e a régua do 1, juntas, formam o tamanho da régua do 6. Isso significa que é a mesma quantidade. 6 é a mesma quantidade que 5 mais 1. Puxa, então quer dizer que 5 mais 1 é igual a 6. Vocês já viram como que escreve 6. Olha aí na tela. Viu só? 5 mais 1 igual a 6. Bom, agora tem um desafio. A gente consegue representar com mais que 2 réguas? Em vez de usar a régua do 5 e do 1, a gente tem que usar mais que 2. Será que a gente consegue representar? Pensa lá. Olha, como que eu posso representar ali com mais que 2 réguas? Então, vamos pensar quais réguas menores a gente tem. A gente pode usar a do 2. Ela cabe ali, não cabe? Cabe ali. Mas completou? Chegou no 6? Não. Tá faltando um espação para chegar no 6. Então, a gente pode usar mais uma régua de 2 e colocar do lado. Então, a gente usou 2 réguas de 2. Mas ainda tem espaço, ainda não tá do mesmo tamanho que a régua do 6. Então, a gente pode colocar mais uma régua de 2. Ó, mais uma de 2. Será que agora está do mesmo tamanho? Agora está do mesmo tamanho. Então, professora, quer dizer que 2 mais 2 mais 2 também é igual a 6? Também. Mas, professora, você tinha dito que era 5 mais 1. Existem várias formas da gente compor o 6. Então, 5 mais 1, 2 mais 2 mais 2. E tem mais. Esta é só mais uma forma. Eu vou mostrar. Se a gente quisesse fazer de 1 em 1, será que dá? Olha, se eu colocar 1, eu tenho que completar até o final, até ficar do mesmo tamanho. Então, eu coloquei uma régua, vou colocar mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. São muitas, né? Mais uma. Quantas eu coloquei ali? Vamos contar? Olha só, aqui. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ah, cheguei no 6. Estão todos do mesmo tamanho ali, as representações das réguas. Então, quer dizer que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e mais 1 é igual a 6. Puxa, eu disse que tinha mais formas da gente representar. E tem mais. A gente repetiu. Quando a gente usou a número 2, a gente usou 3 réguas 2. Quando a gente usou a régua 1, a gente usou 6 réguas 1. E se a gente quisesse usar réguas diferentes? Como assim, professora? Eu não posso repetir. Faz de conta que não dá para repetir. Que você só tem uma de cada. Como que a gente pode representar? A gente tem... Vou desmanchar aqui. A gente tem que chegar no 6. Então, não pode repetir. A gente pode usar uma do 3, por exemplo? Pode usar uma do 3. Do jeito que tá ali na tela de vocês. E como que a gente pode completar? A gente pode colocar nesse espaço maior uma de 2? Pode colocar uma de 2. É diferente da de 3? É diferente. Tá igual já a régua 6? Ainda não. Ainda está faltando completar ali. Dá para completar com qual régua? Será que a gente usa a régua 10? Será? Me ajuda, gente. Fala aí bem alto qual é a régua que eu tenho que colocar. Não tô ouvindo. Opa! Eu ouvi lá longe alguém falando. É a régua 1. Então, a régua do 1 completa. Eu usei mais que 2 réguas? Eu usei a régua do 2, a régua do 3 e a régua do 1. Então, eu usei 3 réguas. Eu usei réguas diferentes? Sim, nenhuma delas é igual. Então, eu cumpri o meu desafio. É outra forma de compor os 6. 2 mais 3 e mais 1 é igual a 6 também. Vocês viram de quantas formas a gente pode formar 6? Isso acontece com todas as quantidades. Com todas não, mas com a maioria. A gente tem várias formas de formar aquela quantidade. Dá para fazer várias adições para a gente chegar ao resultado. E agora chegou um momento bem bacana, que é aquele momento que eu escuto vocês falando as respostas aí na casa de vocês. Vocês que não respondem, eu fico sabendo. Eu quero que todo mundo me ajude aí respondendo bem alto as perguntas do quiz. Ih, professora, mas o que é quiz? O quiz são perguntas que eu vou fazer e vou dar algumas alternativas para vocês dizerem qual é a resposta certa. Professora, preciso copiar o quiz? Não precisa escrever nada do que eu vou falar agora. Essas perguntas a gente responde na hora e com a tela. Vocês apontam o dedinho de vocês na tela para as respostas certas. É um momento que vocês não precisam registrar no caderno. Tá bom? Combinado? Muito bem. Então, se prepara e vamos começar. Número 1. Lá na tela de vocês. Você lembra quem foi o primeiro a chegar para arrancar o rabanete? Agora eu vou mexer com a memória de vocês. Vamos ver quem prestou atenção na história. Letra A. Foi o gato que chegou primeiro? Letra B. Foi o vovô que chegou primeiro? Ou letra C. Foi a vovó que chegou primeiro? Quem lembra do começo dessa história? Como que começou essa história? Alguém plantou um rabanete. O rabanete cresceu. Alguém quis colher o rabanete. Quem foi esse alguém que foi lá primeiro tentar colher o rabanete? Foi o gato? Não. Foi a vovó? Também não. Foi o vovô.
foi ele que foi lá por primeiro tentar puxar esse rabanete da terra. Ele conseguiu? Não, não, não. Ele chamou mais pessoas para ajudar, não é mesmo? Muito bem. Agora, número 2. Presta atenção aí na tela de vocês. Quem é que estava na frente do cachorro? Então, lembra lá da história. O vô chamou a avó chamou a neta chamou o totó chamou o gato chamou o rato. Muito bem, então nós temos as opções. Quem estava na frente do cachorro? Letra A, era o avô? Letra B, a minhoca? Ou letra C, a neta? Quem estava bem na frente do cachorro? Que na frente estavam todos, mas quem estava bem na frente do cachorro? Em quem que ele estava segurando? Era no avô? Na minhoca? Ou na neta? Aponta o dedinho aí. A, B ou C? Olha a imagem. O cachorro, o totó, tá puxando atrás da neta. Olha lá. Então, a resposta certa era a resposta C. Vocês acertaram? Eu ouvi alguns bochichos aí, mas vocês estão muito fraquinhos, eu acho. Tem que falar mais alto para eu conseguir escutar daqui, já imagine? Tem que viajar a resposta de vocês e chegar até aqui para eu escutar. Tem que falar bem alto, tá bom? Pergunta 3. Quantos personagens haviam chegado antes do rato? Então, olha aí na imagem na tela de vocês. Antes do rato, tinham quantos personagens que já estavam puxando o rabanete? Letra A, tinham 3 personagens. Letra B, tinham 6 personagens. Letra C, tinham 5 personagens. Essa é difícil, professora. Vamos ver? Olha lá o rato, aonde é que ele tá. Ele foi o último a chegar, inclusive ele ficou falando que ele era o mais forte. Será que ele era mesmo o mais forte? Ou será que foi a força de todos juntos que tirou o rabanete da terra? Né? Olha só. Na frente do rato tinha o vovô, então 1, a vovó 2, a neta 3, o totó 4 e o gato 5. Então, tinham 5 personagens antes do rato. Resposta C. E vocês gostaram dessa aula? Gostaram dessa história? Gostaram de inventar, de imaginar mais personagens? Eu gosto de quando eu leio uma história bem divertida, às vezes de imaginar coisas diferentes que poderiam ter acontecido. Então, lá na história do rabanete, quando a gente pensou, vamos adicionar mais um personagem, a minhoca, uma joaninha, de repente um caracol. O que vocês acham de fazer isso na casa de vocês? Vão pensando e vão somando. Peguem lá as pecinhas que vocês usam para fazer as contagens com a gente e inventem. Então, tinha o avô, tinha a avó, tinha a neta, tinha o totó, o gato e o cachorro. Quem mais poderia ajudar? Lá na imaginação de vocês, vocês podem pensar em qualquer personagem para ajudar. E eu fiquei sabendo que esse vovô, depois de toda essa história do rabanete, ainda quis plantar uma cenoura. E essa história começou tudo outra vez. Gostaram da aula de hoje? Hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula tem mais. A gente se vê. Se cuidem, um beijo e tchau!